uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus e o homem entrarão em descanso juntos. No princípio, Deus estava descansando. Não havia seres humanos nem nada sobre a terra naquele tempo. Tampouco Deus realizara qualquer obra. Deus só começou sua obra de gerenciamento uma vez que a humanidade existiu e foi corrompida. Daí em diante, Deus não descansou mais. Ao contrário, começou a se ocupar com a humanidade. Foi por causa da corrupção da humanidade que Deus foi tirado de seu descanso. Também por causa da rebelião do arcanjo é que Deus foi tirado de seu descanso. Se não derrotar Satanás e salvar a humanidade que foi corrompida, Deus nunca mais vai conseguir entrar no descanso. Como o homem carece de descanso, Deus também carece. Quando Deus entrar novamente no descanso, o homem também entrará. A vida em descanso é aquela sem guerra, sem depravação, sem persistir na injustiça. Significa dizer que é desprovida do assédio de Satanás. Aqui Satanás refere-se a forças hostis, da corrupção de Satanás, bem como da invasão de qualquer força oposta a Deus. Tudo segue a própria espécie e adora o Senhor da criação. Céu e terra permanecem inteiramente tranquilos. Essa é a vida em descanso da humanidade. Quando Deus entrar no descanso, nenhuma injustiça vai persistir sobre a terra. Não haverá mais invasão de quaisquer forças hostis. A humanidade também vai entrar em novo reino. Não será mais uma humanidade corrompida por Satanás, mas sim uma humanidade que foi salva depois de ter sido corrompida por Satanás. O dia do descanso da humanidade é também o dia do descanso de Deus. Deus perdeu seu descanso devido à inabilidade da humanidade para entrar no descanso, não por ter sido originalmente incapaz de descansar. Entrar no descanso não significa que tudo deixará de se movimentar, nem que todas as coisas vão parar de se desenvolver. Tampouco significa que Deus deixará de operar, nem que o homem vai parar de viver. Os sinais da entrada no descanso são os seguintes: Satanás foi destruído. As pessoas más que se uniram a Satanás em seus malfeitos foram punidas e eliminadas. Todas as forças hostis a Deus deixaram de existir. Deus entrar no descanso significa que Ele não vai mais executar a sua obra de salvação da humanidade. A humanidade entrar no descanso significa que todos os homens vão viver na luz de Deus e sob suas bênçãos. Não haverá nenhuma corrupção satânica, nem quaisquer injustiças vão acontecer. A humanidade viverá normalmente sobre a terra e sob o cuidado de Deus. Quando Deus e o homem entrarem no descanso juntos, vai significar que toda a humanidade foi salva e que Satanás foi destruído, que a obra de Deus entre os homens chegou plenamente ao fim. Deus não vai mais continuar a operar entre os homens e os homens não vão mais viver sob o império de Satanás. Por isso, Deus não vai mais estar ocupado e o homem não vai mais se apressar. Deus e o homem vão entrar no descanso ao mesmo tempo. Deus vai retornar à sua posição original e cada pessoa vai voltar ao respectivo lugar. São esses os destinos em que Deus e o homem vão residir respectivamente após o término da gestão total de Deus. Deus tem o destino de Deus e o homem tem o destino do homem. Mesmo descansando,
Deus continuará a guiar toda a humanidade em sua vida na terra. Estando na luz de Deus, o homem adorará o único Deus verdadeiro no céu. Deus não viverá mais entre a humanidade, e o homem também não poderá viver com Deus no destino de Deus. Deus e o homem não podem viver dentro do mesmo reino, pois cada um tem a própria maneira de viver. Deus é aquele que orienta toda a humanidade, enquanto a humanidade toda é a cristalização da obra de gerenciamento de Deus. É a humanidade que é guiada. Quanto à essência, a humanidade não é similar a Deus. Descansar significa retornar ao lugar de origem. Assim, quando Deus entra no descanso, significa que retorna a seu lugar de origem. Deus não viverá mais na terra, nem compartilhará das alegrias e dos sofrimentos humanos enquanto estiver entre a humanidade. Quando a humanidade entra no descanso, significa que o homem se tornou uma criação verdadeira. A humanidade vai adorar Deus a partir da terra e terá uma vida humana normal. As pessoas não vão mais desobedecer nem resistir a Deus. Elas vão retornar à vida original de Adão e Eva. Essa é a vida e o destino, respectivamente, de Deus e da humanidade quando ambos entram no descanso. A derrota de Satanás é uma tendência inevitável na guerra entre Deus e Satanás. Dessa forma, entrar no descanso de Deus após a conclusão de sua obra de gerenciamento e completa salvação e entrar no descanso do homem também se tornam tendências inevitáveis. O local de descanso do homem é na terra e o local de descanso de Deus é no céu. Enquanto descansa, o homem vai adorar a Deus e viver na terra. Enquanto descansa, Deus vai liderar a parte restante da humanidade. Ele vai conduzir os homens a partir do céu, não da terra. Deus ainda será o Espírito, enquanto o homem ainda será a carne. Deus e o homem têm respectivas e diferentes maneiras de descansar. Ao descansar, Deus virá e se manifestará entre os homens. E os homens, ao descansar, serão conduzidos por Deus para visitar o céu e também desfrutar da vida celestial. Depois que Deus e o homem entrarem no descanso, Satanás não existirá mais. Como Satanás, as pessoas más também não existirão mais. Antes que Deus e o homem entrem no descanso, aqueles indivíduos perversos que uma vez perseguiram a Deus na terra e os inimigos terrenos que lhe foram desobedientes já terão sido destruídos. Eles terão sido destruídos pelos grandes desastres dos últimos dias. Depois que esses indivíduos perversos forem completamente destruídos, a terra nunca mais conhecerá o assédio de Satanás. A humanidade obterá a salvação completa e só então a obra de Deus terminará totalmente. Esses são os pré-requisitos para que Deus e o homem entrem no descanso. A aproximação do fim de todas as coisas indica o fim da obra de Deus e indica o fim do desenvolvimento da humanidade. Isso significa que a humanidade corrompida por Satanás chegou ao fim de seu desenvolvimento e que os descendentes de Adão e Eva se propagaram para seus respectivos fins. Também significa que é impossível para esse nível de humanidade, corrompida por Satanás, continuar a se desenvolver. No começo, Adão e Eva não tinham sido corrompidos, mas o Adão e a Eva que foram expulsos do jardim do Éden foram corrompidos por Satanás. Quando Deus e o homem entrarem juntos no descanso, Adão e Eva, expulsos do jardim do Éden,
e seus descendentes chegarão finalmente ao fim. A humanidade do futuro ainda consistirá nos descendentes de Adão e Eva, mas não serão pessoas vivendo sob o império de Satanás. Em vez disso, serão pessoas que terão sido salvas e purificadas. Essa será uma humanidade que terá sido julgada e castigada, que será santa. Essas pessoas não serão semelhantes à raça humana como era originalmente. Quase se poderia dizer que são um tipo de pessoa inteiramente diferente do Adão e da Eva originais. Essas pessoas terão sido escolhidas dentre todas aquelas que foram corrompidas por Satanás, e serão as pessoas que até o fim terão permanecido firmes enquanto Deus as julgou e castigou. Essas pessoas serão o último grupo remanescente dentre a humanidade corrompida. Somente esse grupo de indivíduos será capaz de entrar no estado final de descanso junto com Deus. Aqueles que forem capazes de permanecer firmes durante a obra de julgamento e castigo por Deus ao longo dos últimos dias, quer dizer, durante a obra final de purificação, serão aqueles que entrarão no estado final de descanso junto com Deus. Portanto, os que entrarão no descanso terão todos eles se libertado da influência de Satanás e terão sido obtidos por Deus apenas depois de terem sido submetidos à sua obra final de purificação. Essas pessoas que terão sido finalmente obtidas por Deus entrarão no descanso final. A essência da obra divina de castigo e julgamento é a purificação da humanidade e se destina ao dia do descanso final. Caso contrário, a humanidade como um todo não será capaz de seguir seus próprios semelhantes nem de entrar no descanso. Esta obra é o único caminho da humanidade para entrar no descanso. Somente a obra de depuração feita por Deus purificará a humanidade de sua iniquidade, e somente sua obra de castigo e julgamento trará para a luz aquelas coisas desobedientes em meio à humanidade, separando dessa maneira os que podem ser salvos dos que não podem ser salvos, os que permanecerão dos que não permanecerão. Quando findar sua obra, os que permanecerem serão purificados e desfrutarão de uma segunda vida humana mais maravilhosa sobre a terra, ao adentrarem um reino mais elevado de humanidade. Em outras palavras, entrarão no dia do descanso da humanidade e viverão junto com Deus. Depois que aqueles que não podem permanecer tiverem recebido castigo e julgamento, sua forma original será plenamente revelada. Em seguida, serão todos destruídos e, como Satanás, não terão mais permissão para sobreviver na Terra. A humanidade do futuro não mais conterá ninguém desse tipo. Essas pessoas não são aptas a entrar na Terra do derradeiro descanso, nem são aptas a entrar no dia do descanso que Deus e o homem compartilharão, pois elas são o alvo da punição e são os perversos, não são os justos. Já foram redimidas uma vez, e também já foram julgadas e castigadas. Já prestaram serviço a Deus, mas quando vier o dia final, ainda assim serão eliminadas e destruídas por causa de sua própria maldade e por causa de sua desobediência e impossibilidade de redenção. Elas não mais existirão no mundo do futuro e não mais existirão no seio da raça humana do futuro. Todos e cada um dos malfeitores e todos e cada um dos que não foram salvos serão destruídos quando os santos dentre a humanidade entrarem no descanso, independentemente de serem os espíritos dos mortos ou aqueles que ainda vivem na carne.
Seja qual for a era a que pertençam esses espíritos malfeitores e essas pessoas malfeitoras, ou os espíritos dos justos e das pessoas que agem corretamente, todos os malfeitores serão destruídos e todos os justos sobreviverão. A pessoa ou o espírito receber a salvação não é algo inteiramente decidido com base na obra da era final. Em vez disso, é determinado por terem ou não resistido a Deus ou sido desobedientes. Se as pessoas de eras anteriores fizeram o mal e não puderam ser salvas, elas sem dúvida serão alvos da punição. Se pessoas desta era fazem o mal e não podem ser salvas, elas também seguramente são alvos da punição. As pessoas são separadas com base no bem e no mal, não com base na era. Depois de separadas com base no bem e no mal, as pessoas não são punidas ou recompensadas de imediato. Ao contrário, Deus apenas prossegue sua obra de punir o mal e recompensar o bem após ter executado sua obra de conquista nos últimos dias. Na realidade, Ele tem usado o bem e o mal para separar a humanidade desde que começou a executar sua obra em meio à humanidade. Ele apenas irá recompensar o justo e punir o iníquo quando completar sua obra, em vez de separar os maus dos bons quando completar sua obra no final, e então, imediatamente, dedicar-se à obra de punir o mal e recompensar o bem. Sua obra final de punir o mal e recompensar o bem é inteiramente realizada a fim de purificar completamente toda a humanidade, de tal modo que ele possa levar uma humanidade inteiramente santa ao estado de descanso eterno. Esta etapa de sua obra é a mais crucial de todas. É o último estágio de toda a sua obra de gestão. Se Deus não destruiu os maus, mas em vez disso permitiu que permanecessem, então a humanidade como um todo ainda é incapaz de entrar no descanso. E Deus não seria capaz de levar toda a humanidade para uma dimensão melhor. Este tipo de obra não estaria completamente concluído. Quando ele terminar sua obra, a humanidade inteira será completamente santa. Somente assim é que Deus pode viver em paz e em descanso. Hoje as pessoas são incapazes de abrir mão das coisas carnais, não conseguem renunciar ao prazer da carne, não conseguem abrir mão do mundo, do dinheiro nem de seu caráter corrupto. A maioria das pessoas se ocupa das próprias buscas de forma superficial. Na verdade, essas pessoas não têm Deus no coração. Ou melhor, não temem a Deus. Elas não têm Deus no coração e por isso não podem perceber tudo o que Deus faz. São ainda mais incapazes de acreditar nas palavras que provêm da sua boca. Essas pessoas são muito carnais, profundamente corrompidas e carecem de toda a verdade. Além disso, não acreditam que Deus pode se tornar carne. Aquele que não acredita no Deus encarnado, ou seja, aquele que não acredita na obra e na fala do Deus visível, que não acredita no Deus visível e ao mesmo tempo adora o Deus invisível que está no céu, não tem Deus no coração. São pessoas desobedientes e resistentes a Deus. Essas pessoas carecem de humanidade e razão, para não falar da verdade. Para essas pessoas, o Deus visível e tangível é ainda menos crido. Já o Deus invisível e intangível é o mais crível e também o que mais alegra o coração delas. O que elas buscam não é a verdade dos fatos, nem a verdadeira essência da vida, muito menos as intenções de Deus.
Em vez disso, elas perseguem a excitação. Quaisquer coisas que lhes permitam alcançar os próprios desejos são sem dúvida suas crenças e buscas. Elas só acreditam em Deus a fim de satisfazer os próprios desejos, não para buscar a verdade. Essas pessoas não são perversas? São extremamente autoconfiantes e não acreditam que Deus no céu irá destruí-las, essas pessoas boas. Em vez disso, acreditam que Deus vai lhes permitir ficar e, além do mais, vai recompensá-las generosamente, pois elas fizeram muitas coisas para Deus e demonstraram bastante lealdade para com Ele. Se elas fossem buscar o Deus visível, revidariam imediatamente contra Deus ou ficariam furiosas quando seus desejos não fossem atendidos. Essas são pessoas vis que buscam satisfazer os próprios desejos, não são íntegras na busca da verdade. Esse tipo de gente é o chamado povo perverso que segue a Cristo. Essas pessoas que não buscam a verdade não podem acreditar na verdade. São ainda mais incapazes de perceber o futuro desfecho da humanidade, pois não acreditam em nenhuma obra ou fala do Deus visível e não podem acreditar no destino futuro da humanidade. Portanto, mesmo que elas sigam o Deus visível, ainda perpetram o mal e não buscam a verdade, nem praticam a verdade que eu exijo. Essas pessoas que não acreditam que serão destruídas são precisamente os indivíduos que serão destruídos. Todas elas se consideram muito espertas e se veem como praticantes da verdade. Consideram que a sua má conduta seja a verdade e, portanto, valorizam-na. Essas pessoas más são muito autoconfiantes. Tomam a verdade como doutrina, julgam seus atos maus como sendo a verdade e, no fim, só podem colher o que plantaram. Quanto mais autoconfiantes e desenfreadamente arrogantes as pessoas são, mais se tornam incapazes de obter a verdade. Quanto mais acreditam no Deus celestial, mais resistem a Deus. Essas são as pessoas que serão punidas. Antes que a humanidade entre no descanso, a punição ou a recompensa de cada tipo de pessoa será determinada por buscarem ou não a verdade, conhecerem ou não a Deus, conseguirem ou não obedecer ao Deus visível. Aquelas que serviram ao Deus visível sem o conhecer ou sem lhe obedecer carecem da verdade. Essas pessoas são malfeitoras e, sem dúvida, os malfeitores serão punidos. Ademais, serão punidos de acordo com a própria má conduta. Deus é crido pelo homem e também é digno da obediência do homem. Aqueles que só acreditam no Deus vago e invisível são os que não acreditam em Deus. Além disso, são incapazes de obedecer a Deus. Se essas pessoas ainda não puderem acreditar no Deus visível por ocasião em que sua obra de conquista estiver terminada, se persistirem em ser desobedientes e resistentes ao Deus que é visível na carne, essas pessoas que creem no Deus vago, sem dúvida, serão destruídas. Assim é com aqueles dentre vocês, aquele que reconhece verbalmente o Deus encarnado, mas que não pode praticar a verdade da obediência ao Deus encarnado, no fim será eliminado e destruído. Aquele que reconhece verbalmente o Deus visível, que também come e bebe da verdade expressada pelo Deus visível, mas que busca o Deus vago e invisível, será ainda mais destruído no futuro. Nenhuma dessas pessoas pode permanecer até o tempo do descanso, depois que a obra de Deus estiver terminada.
Não pode haver pessoas como essas vivendo até o tempo de descanso. As pessoas demoníacas são aquelas que não praticam a verdade. A essência delas é a de resistir e ser desobedientes a Deus, já que não têm a menor intenção de obedecer a Deus. Todas essas pessoas serão destruídas. Se você tem a verdade e se você resiste a Deus, isso é determinado de acordo com a sua essência, não de acordo com a aparência, nem com o discurso e a conduta ocasionais. A essência das pessoas é que decide se elas serão destruídas, o que é determinado de acordo com a essência revelada por sua conduta e pela busca da verdade. Dentre as pessoas que realizam obras semelhantes e também fazem obras em quantidades semelhantes, aquelas cuja essência humana é boa e possuem a verdade são as que podem permanecer, mas aquelas cuja essência humana é má e desobedecem ao Deus visível são as que serão destruídas. Qualquer obra ou palavra de Deus dirigida ao destino da humanidade lida com a humanidade devidamente, de acordo com a essência de cada pessoa. Não existirão acidentes e, por certo, não haverá o menor erro. Só quando a pessoa realiza a obra é que a emoção ou o significado humano estarão associados. A obra que Deus realiza é a mais adequada. De forma alguma ele trará falsas alegações contra qualquer criatura. Agora existem muitas pessoas incapazes de perceber o destino futuro da humanidade e que não acreditam nas palavras que eu falo. Todos que não acreditam, ao lado daqueles que não praticam a verdade, são demônios. Aqueles que buscam e os que não buscam são agora dois tipos diferentes de pessoas. São dois tipos de pessoas com dois destinos diferentes. Aqueles que buscam o conhecimento da verdade e praticam a verdade são as pessoas que Deus salvará. Aqueles que não conhecem o caminho verdadeiro são demônios e inimigos. São os descendentes do arcanjo e serão destruídos. Mesmo seguidores devotos de um Deus vago, eles também não são demônios? As pessoas que têm uma boa consciência, mas não aceitam o caminho verdadeiro, são demônios. A essência delas é a resistência a Deus. Os que não aceitam o caminho verdadeiro são aqueles que resistem a Deus. Mesmo que essas pessoas suportem muitas dificuldades, ainda assim serão destruídas. Aqueles que não estão dispostos a abandonar o mundo, que não conseguem suportar separar-se de seus pais, que não conseguem suportar se livrar dos próprios prazeres da carne, são todos desobedientes a Deus, e todos serão destruídos. Quem não acredita no Deus encarnado é demoníaco. Mais ainda, eles serão destruídos. Aqueles que acreditam, embora não pratiquem a verdade, aqueles que não acreditam no Deus encarnado e aqueles que não acreditam de modo algum na existência de Deus, serão destruídos. Quem for capaz de permanecer é uma pessoa que experimentou a amargura do refinamento e permaneceu firme. Essa é uma pessoa que passou verdadeiramente por provações. Quem não reconhece Deus é um inimigo. Isto é, qualquer um dentro ou fora dessa corrente que não reconhece Deus encarnado é um anticristo. Quem é Satanás? Quem são os demônios? Quem são os inimigos de Deus, senão os resistentes que não acreditam em Deus? Não são essas pessoas as que desobedecem a Deus? Não são essas pessoas que verbalmente afirmam acreditar, porém carecem da verdade?
Não são essas pessoas que só buscam a obtenção de bênçãos, mas não conseguem dar testemunho de Deus? Você ainda pode sociabilizar com esses demônios hoje e ressaltar a consciência e o amor com esses demônios. Isso não é considerado oferecer boas intenções a Satanás? Não é considerado uma associação com demônios? Se hoje as pessoas ainda são incapazes de distinguir entre o bem e o mal, se ainda ressaltam cegamente o amor e a piedade, sem esperar de alguma forma buscar a vontade de Deus, se não conseguem de maneira alguma ter o coração de Deus como o próprio coração, o fim dessas pessoas será ainda mais miserável. Alguém que não acredita no Deus encarnado é um inimigo de Deus. Se você pode ressaltar a consciência e o amor para com um inimigo, não lhe falta um senso de justiça? Se você é compatível com aqueles que eu detesto e dos quais discordo, e ainda exalta o amor ou os sentimentos pessoais para com eles, você não é desobediente então? Você não está resistindo intencionalmente a Deus? Uma pessoa assim detém a verdade? Se enfatizam a consciência para os inimigos, se enfatizam o amor aos demônios e a piedade para com Satanás, as pessoas não estão interrompendo intencionalmente a obra de Deus? Os que só acreditam em Jesus e não acreditam no Deus encarnado durante os últimos dias, e os que afirmam verbalmente acreditar no Deus encarnado, embora pratiquem o mal, são todos anticristos, sem falar naquelas pessoas que não acreditam em Deus. Todas essas pessoas serão destruídas. O padrão pelo qual o homem julga o homem baseia-se em seu comportamento. Alguém que tenha boa conduta é uma pessoa justa. Alguém que tenha uma conduta abominável é perverso. O padrão pelo qual Deus julga o homem é se a essência da pessoa lhe obedece. A que obedece a Deus é uma pessoa justa. A que não lhe obedece é uma inimiga, uma pessoa má. Não importa se o comportamento dessa pessoa for bom ou ruim. Não importa se o discurso dessa pessoa for correto ou incorreto. Algumas pessoas querem usar as boas ações para obter um bom destino no futuro, e algumas querem usar o bom discurso para comprar um bom destino. Erroneamente, as pessoas acreditam que Deus determina o desfecho do homem de acordo com seu comportamento ou discurso, e, portanto, muitas vão procurar usar isso para obter por meio fraudulento um favor temporário. As pessoas que mais tarde vão sobreviver no descanso terão todas suportado o dia da tribulação e também dado testemunho de Deus. Todas serão pessoas que cumpriram o dever e têm a intenção de obedecer a Deus. Aqueles que simplesmente desejam aproveitar a oportunidade de fazer serviço para evitar a prática da verdade não poderão permanecer. Deus tem padrões adequados para o arranjo dos resultados de todas as pessoas. Ele não toma essas decisões simplesmente de acordo com as palavras e com a conduta da pessoa, nem as toma de acordo com o comportamento delas durante um único período de tempo. De forma alguma, ele será tolerante para com toda a má conduta de alguém por causa do serviço prestado a Deus, nem poupará alguém da morte por causa de um tempo gasto por Deus. Ninguém pode se esquivar da retribuição pela própria maldade. Ninguém pode encobrir uma conduta perversa e com isso evitar o tormento da destruição. Se alguém verdadeiramente faz o próprio dever, isso significa que é eternamente fiel a Deus e não busca recompensas, independentemente de receber bênçãos
ou sofrer desgraças. Se as pessoas são fiéis a Deus quando vêm bênçãos, mas perdem sua fidelidade quando não conseguem ver as bênçãos e acabam se tornando incapazes de dar testemunho de Deus e de cumprir seu dever como deveriam, essas pessoas que antes prestaram serviço a Deus fielmente ainda serão destruídas. Em resumo, pessoas más não podem sobreviver até a eternidade, nem podem entrar no descanso. Só os justos são os senhores do descanso. Depois que a humanidade entrar no caminho certo, é que as pessoas terão uma vida humana normal. Todas elas farão o próprio dever e serão completamente fiéis a Deus. Elas vão largar completamente a desobediência e o caráter corrupto e viverão para Deus e por causa de Deus. Serão desprovidas de desobediência e resistência. Serão capazes de obedecer inteiramente a Deus. Essa é a vida de Deus e do homem, e a vida do reino é a vida de descanso.